amigos, a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra nesta primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, este versículo de número 15. Abra comigo nesta manhã em 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo de número 15, estas palavras de Paulo pelo Espírito: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Bem, queridos, o título de nossa mensagem ou meditação nesta manhã é o governo bíblico da igreja. Nós nos voltamos mais uma vez para esse tema de imensa importância, a respeito do qual nossas considerações têm se envolvido nesses últimos domingos para mais uma vez lidar com uma outra faceta da doutrina da igreja. E nós percebemos em nossas últimas considerações que um dos grandes problemas de nossos dias, no meio evangélico atual, mesmo entre igrejas históricas e ditas reformadas, é uma falta de compreensão absurda sobre a natureza da igreja. É muito triste, às vezes, e pesaroso perceber a grande dificuldade que muitos líderes e crentes em Jesus Cristo têm em compreender a natureza e a doutrina da igreja. Há muitos que simplesmente não sabem que há um ensino claro na palavra de Deus sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que nos é dado pelo Espírito Santo nessas páginas um modelo a ser copiado da igreja, e que as igrejas que seriam construídas ou estabelecidas em cada cultura no mundo ao longo de cada época deveriam ser feitas de acordo com o modelo previamente entregue pelo Senhor. Nós reconhecemos que há alguns grupos que não afirmam isso, mas a maior parte da igreja do Senhor Jesus Cristo tem tanto crido quanto amado e afirmado esta verdade, que há um modelo na palavra de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós aprendemos sobre isso nesses últimos domingos e temos visto tantas coisas a respeito desse tema. E nós chegamos em nossa sequência natural de pensamento sobre o tema para agora considerar o governo da igreja. E como muitos desses temas referentes à igreja do Senhor Jesus Cristo, esse de hoje em particular é um tema que tem levantado muita controvérsia e debate. E não pouco debate, mas mesmo às vezes dissensões entre o povo de Deus, e dúvidas, e pesares, e separações. Mas não deveria ser assim, porque a palavra de Deus não está em silêncio a respeito da doutrina da igreja, ou do governo bíblico para a igreja em particular. Há muito na igreja a respeito da ordem da igreja e do governo da igreja. Quando nós falamos sobre governo na igreja do Senhor Jesus Cristo, o que nós temos em mente é a ordem, a condução do trabalho e da obra do Senhor Jesus Cristo em igrejas locais. E é bastante lógico que haja na palavra de Deus um ensino sobre o governo da igreja, sobre a ordem na igreja, porque esta igreja de Deus, esse não é um ajuntamento de pessoas que decidiram fazer isso de acordo com a sua imaginação. Nós não estamos aqui livres para estabelecer a maneira como nós devemos adorar a Deus. Deus nos deu em sua palavra diretrizes claras e parâmetros claros pelos quais nós nos organizamos em culto solene ao Senhor. Bem, nós temos aprendido em muitos aspectos sobre o culto de adoração a Deus, que há na palavra de Deus 2 departamentos para adoração. Um departamento é a vida do crente como um todo, como um ato de adoração dirigido ao Senhor. Esse é o culto racional. Conforme nossa vida diária, nós decidimos, escolhemos fazer certas coisas, tendo em consideração a palavra e a vontade de Deus. Ao agirmos assim racionalmente, nós estamos oferecendo a Deus um culto racional e verdadeiro. Quando nós escolhemos como nos vestir, por exemplo, de modo a não transparecer sensualidade, a maneira como nós gerenciamos os nossos bens, ou o tempo que nós temos em nossas mãos, a nossa conversação, o nosso linguajar, ao pensarmos cuidadosamente sobre estas coisas em referência àquilo que Deus nos comanda, nós escolhemos então por atos, palavras e decisões honrar ao Senhor, e isso é aceitável diante dele como um culto. Mas nós aprendemos também que há um outro departamento da adoração, e esse departamento estabelecido ou definido pelo Senhor Jesus Cristo tem sido conhecido como adoração em espírito e em verdade. Esse é quando o povo de Deus se reúne junto em culto. E para esse culto solene, na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos parâmetros bem claros, bem diretos, daquilo que Deus requer de nós, daquilo que deve estar presente neste culto e aquilo que não deve estar presente.
Assim nós entendemos que na casa de Deus, no culto ao Senhor, há diretrizes e parâmetros, e assim é em relação a todos os âmbitos da igreja e da vida cristã, e não poderia deixar de ser a respeito do governo bíblico para a igreja. Bem, a igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma aglomeração desconexa de pessoas que simplesmente se reúnem para um propósito de cantar ou ouvir alguma palavra. Esse é um tema de grande importância, não é uma questão pequena. Eu espero sinceramente que esse tema não soe como algo muito técnico, essa mensagem não soe como algo muito seco nesta manhã em técnico, porque é algo tremendamente espiritual. E por necessidade nós devemos nos voltar a esse tema. Não farei nessa manhã como de costume, de uma maneira expositiva, consecutiva, mas nós iremos lidar através da palavra de Deus e um pouco da história do cristianismo sobre este tema maravilhoso que é o governo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem, quando um crente em Jesus Cristo adentra uma igreja local, para lhe adorar ao Senhor, para lhe servir ao Senhor, para lhe se tornar um membro como necessário, ele deve entender logo de início que há uma estrutura, que há uma ordem de governo presente na igreja do Senhor Jesus Cristo. E que esta ordem de governo ou estrutura não é o resultado do pensamento dos filósofos ou teólogos que se reuniram em algum concílio, mas é algo inspirado por Deus e dado por Deus aos seus apóstolos, e estes, por sua vez, aos pastores e líderes da igreja, ou seja, a toda a igreja. Em outras palavras, a Bíblia nos dá parâmetros a respeito do governo da igreja. É claro que nos dá. Nós aprendemos de Paulo e de Pedro, e como Paulo chamou os presbíteros de Éfeso e entregou a eles aquilo que ele recebeu do Senhor, não somente em relação à ceia e às ordenanças, mas em relação ao governo da igreja. E como ele se dirige a Timóteo e a Tito, que eram protopastores, e não apóstolos delegados ou delegados apostólicos, mas protopastores, dando àqueles dois homens como pastores simbólicos que eram, a maneira pela qual a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser estabelecida. Então nós entendemos que isso é dado a todo crente em Jesus Cristo, a todas as igrejas também. Em outras palavras, a Bíblia nos dá o parâmetro para o governo da igreja local do Senhor. É de suma importância que todo crente saiba e tenha isso claro na mente, qual é o verdadeiro governo bíblico para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para não serem enganados por homens e mulheres que se auto-intitulam líderes entre o povo de Deus, e que criam sistemas autocráticos baseados em sua própria pessoa e ideias, e governam as igrejas sobre a sua própria autoridade, e ditam os parâmetros e objetivos baseados em seus próprios interesses, porque tais líderes consideram as igrejas como suas próprias propriedades. Assim é importante e necessário que nós iniciemos a nossa jornada como uma igreja conhecendo qual é o ensino da palavra de Deus a respeito do governo da igreja. Bem, tendo iniciado com uma muito longa introdução, deixe-me levantar a pergunta em questão. A pergunta que se levanta em todo crente nesse ponto é: se há um ensino inspirado na palavra de Deus a respeito da igreja e como ela deve ser organizada, sobre a estrutura e ordem da igreja e no governo, por que então há tantos modelos e tanto debate, tantas divisões e coisas estranhas sendo formadas na igreja, todo tipo de sistema de governo nas igrejas? Bem, a resposta, queridos, é que subsequente ao período da palavra de Deus, o século I, o período dos apóstolos, e subsequente ao ensino da palavra de Deus, a própria igreja começou a criar e a adicionar ensinos e ideias que não estavam de acordo com a palavra de Deus. E assim criaram tradições humanas cristalizando esses sistemas, que com frequência estão em contradição com a própria palavra de Deus. Nós já percebemos em nosso último estudo que o reino de Deus é muito mais amplo do que a igreja, e que a igreja não é a verdade, mas a palavra de Deus é a verdade, e a igreja é essa coluna ou display que mostra ao mundo e proclama ao mundo a verdade de Deus. Nós consideramos também a ideia católica romana do que seja a igreja, que entre os católicos a igreja é o clero e não o fiel. E assim, quando eles dizem, ou entendem, ou interpretem a oração do Senhor Jesus Cristo dizendo: venha a nós o teu reino, eles entendem que venha o reino, quer dizer, venha a imposição do clero sobre o mundo inteiro. E desdobrando essa maneira lógica de pensar, eles chegaram ao ponto de impor o poder papal sobre todo o mundo por muitos séculos. Mas nós percebemos que a igreja não é o reino de Deus, mas uma manifestação do reino de Deus.
Eu creio que é importante recordar essas coisas. E que tradições humanas foram cristalizadas dentro de igrejas, e entre elas governos, e é por isso que nós temos tantas confusões e tantas ideias estranhas em nossos dias. Bem, talvez o melhor ponto para nós iniciarmos a nossa consideração nesta manhã seja uma pequena compreensão histórica a respeito dos modelos de governo da igreja. Quais são essas ideias? Quais são essas maneiras ou visões de pensar sobre o governo da igreja que tem caracterizado a igreja ao longo dos séculos até aqui? Bem, há pelo menos 5 maneiras de pensar o governo da igreja que tem caracterizado a maioria das igrejas em todo o mundo desde a vinda do Senhor Jesus Cristo. A primeira delas é que há aqueles indivíduos, sobretudo em nossos dias, que ensinam que não deveria haver qualquer forma de governo algum na igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez você já tenha encontrado pessoas assim, ou visto isso na internet. É muito comum em nossos dias afirmações de pessoas que creem e que ensinam que não deve haver nenhum governo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles dizem que não há necessidade de uma ordem formal do povo de Deus na adoração e no serviço. Eles dizem que não há necessidade para ordem e governo na igreja local, e que os crentes devem apenas se reunir para buscar o Espírito Santo e serem guiados pelo Espírito Santo. Daí não há necessidade de pastor, presbíteros, diáconos e uma estrutura governamental. Mas eu devo dizer logo de início que tal pensamento não tem qualquer fundamento na palavra de Deus, muito menos na história do cristianismo, é algo muito recente. E por trás dessa ideia, há uma atitude louvável. Aqueles que se levantam e proclamam uma ideia como essa, de que não deve haver governo na igreja, são pessoas que em muitos aspectos são crentes sinceros em parte. Isso aconteceu, se levantou como uma reação contra aquilo que nós chamamos de eclesiasticismo. Essa ideia, essa tendência, começa ali com o catolicismo romano, de que igrejas começaram a adotar uma complexidade governamental e litúrgica tão grande, ao ponto de enterrar a palavra de Deus e o Espírito, eles dizem, debaixo da parafernália do governo e das liturgias. Eclesiasticismo é misturar a igreja com o Estado, por exemplo, criação de dezenas e dezenas de camadas de oficiais e responsáveis na igreja, e também é uma reação ao domínio autocrático de muitos homens e mulheres também em nossos dias, que trazem para si mesmo todo o poder e autoridade dentro da igreja. Muitos crentes têm se rebelado contra isso. A igreja se tornou uma máquina complexa e hierárquica, e com uma liturgia tão complexa, com muitíssimos elementos. Eu não estou pensando apenas sobre o catolicismo romano. Se você pensar as igrejas modernas, elas têm toda uma complexidade de adoração em partes, que essas pessoas corretamente protestaram contra isso. E o Espírito e a Palavra estavam anulados debaixo da máquina litúrgica e governamental de muitas igrejas. Bem, foi uma crítica válida, foi uma crítica necessária realmente. Mas será que ao descartar e ao desprezar em toda forma de governo, eles não estão também descartando e desprezando o claro ensino da Palavra de Deus sobre o governo da igreja? Não se pode jogar fora a criança junto com a água da banheira. E ao tentar se livrar de algo ruim, você não pode jogar tudo para fora, porque há inúmeros textos na palavra de Deus que falam, sim, de maneira clara e direta sobre certos ofícios e certos oficiais que devem existir na igreja do Senhor Jesus Cristo. E ainda há a influência deste ensino em nossos dias, e muitas pessoas são contaminadas por um ensino como este, que diz que não deve haver qualquer ordem formal ou governo na igreja do Senhor Jesus. É também um ensino atrativo a crentes carnais e autoindulgentes, que não desejam estar sobre o governo da palavra de Deus, sobre o senhorio de Cristo, mas continuam a governar o volante de suas próprias vidas. Mas uma coisa é defender, pense comigo, uma coisa é defender a existência de uma igreja sem liderança e governo. Outra coisa, meus queridos, é conseguir fazer existir uma igreja sem governo. Pois liderança é algo natural e algo necessário em toda aglomeração de pessoas. E é inevitável que haja governo. E se alguém logo não colocar no papel, estabelecer diretrizes e parâmetros para o governo da igreja, alguém então irá se auto-intitular governante e dirigente. Isso é algo muito natural em toda parte, seja por sua influência, ou poder, ou lábia, ou bens, etc. Bem, sempre há liderança e estrutura, de outra maneira não há organização, não há um corpo. E se nós iremos ter uma liderança na igreja do Senhor Jesus Cristo, um governo na igreja, então que seja o mais bíblico, que seja o mais próximo da vontade de Deus.
E a ordem e a condução na igreja do Senhor Jesus Cristo seja baseada então naquilo que a palavra de Deus ensina a respeito, não é verdade? Bem, há sim uma forma bíblica e ordenada por Deus para o governo da igreja. E essa tem sido uma ideia marcando muitos grupos em nossos dias. Mas há uma segunda tendência, uma maneira de pensar o governo da igreja, e essa maneira de pensar tem sido chamada por alguns teólogos de erastianismo. Talvez você tenha ouvido o termo, espero que não soe difícil. Erastianismo. Erastianismo é a doutrina, o ensino de que o Estado, a nação, o governo do Estado, é superior à igreja em questões eclesiológicas, isto é. E o Estado é quem aponta os oficiais da igreja, quem será o superintendente, o bispo, o pastor, etc. E que a igreja ela não tem poder para disciplinar, veja você, e o poder de disciplinar é dado ao Estado, aos líderes do Estado, e nenhum poder é dado ao membro da igreja local, e toda a disciplina pertence ao Estado. A igreja nem mesmo tem poder para excomungar um pecador. Não é de se surpreender que um homem como Hitler tenha sido parte de uma igreja em seu Estado, não é? Essa é uma ideia desenvolvida por um teólogo chamado Thomas Erastus, no século XVI. O Estado, ele dizia, tem poder e o direito e o dever de punir os ofensores, sejam ofensores eclesiásticos, questões da igreja, ou ofensores nas sociedades civis, onde quer que os cidadãos aderem a uma igreja única. É por isso que eles sempre votam e buscam essa ideia de uma igreja única em uma nação e um Estado, uma só igreja, para que o governo tenha poder sobre toda ela. Exemplos dessas igrejas são a igreja luterana, você sabe, a igreja anglicana, erastianismo. Em terceiro lugar, tem havido também uma concepção de governo na igreja, chamado de prelazia ou episcopado. Eu gostaria que você atentasse para esses momentos mais históricos aqui. Espero que não soe algo não espiritual, porque é bastante espiritual. Episcopado, você já ouviu falar sobre isso talvez. Prelazia é aquela forma de governo que caracteriza a Igreja Católica Romana, incluindo a igreja grega, russa, ortodoxa, cóptica no Egito, na Etiópia e em outros países também, parte do Brasil. Esse é o governo por bispos, daí episcopos, não é? Do latim grego, perdão, para bispo. E a ideia é que eles creem que Cristo delegou a certos homens o poder e a autoridade sobre a igreja, e esses homens têm uma autoridade suprema sobre a igreja. E estes homens são substitutos diretos, a continuação dos próprios apóstolos. E toda a igreja com um sistema episcopal de governo, ela tem algum tipo de papa, algum tipo de patriarca, algum tipo de líder maior que gosta de se vestir como alguma coisa especial. E será quase adorado e carregado de um lado para o outro. E você vê isso em toda parte. A igreja católica crê que o bispo de Roma, o papa, é esse substituto do apóstolo. É muito fácil perceber como essas coisas aconteceram, não é? A pausa, talvez os irmãos poderiam abrir um pouco a ventilação, por gentileza. É muito fácil perceber como esse sistema de governo se formou. Ali você tem a igreja do primeiro século, não é? E você tem muitas igrejas locais, individuais espalhadas por toda parte, pastores e líderes. E você tem então pessoas que precisam talvez se reunir para decidir questões de comunhão e de disciplina, talvez. E nessas igrejas, nós estamos lidando com um sistema episcopal, gostaria que sua atenção ficasse bem voltada. Há alguns líderes que talvez tenham influência sobre outros líderes pela sua experiência na palavra, maturidade na fé. Mas em vez apenas de aconselhar ou dar a sua opinião sobre certas coisas, eles começam a dar também a sua pessoa em posição. Então esses pastores de certas igrejas começam a se reunir em associações, fraternidades, sínodos e coisas como essa. Mas são muitos pastores. A igreja toda não pode se reunir, seria gente demais. Então eles enviam quem? Os representantes, os presbíteros, os pastores. E entre aqueles pastores eles começam a selecionar 2 ou 3 ou um que sejam um líder entre os pastores. Pastores são como pais, não é, para o rebanho. Então agora você tem o pai dos pais, patros, o papa. E assim começa esse sistema episcopal e de liderança de governo, onde o bispo ou pastor, um entre eles, começa a liderar ou conduzir todas as igrejas. Tudo isso começa com o catolicismo romano. O governo deve ser inteiramente exercitado pelo bispo, e o fiel não tem absolutamente voz alguma na igreja, e todas as igrejas episcopais creem e ensinam exatamente isso. Mas veja, pense comigo,
A igreja já percebeu, sobretudo após a Reforma Protestante, que na Bíblia não há qualquer diferença entre o título de bispo e pastor ou presbítero. No Novo Testamento, tais palavras, bispo, presbítero ou pastor, se referem a funções do mesmo homem, do pastor. São facetas diferentes do caráter e do trabalho que um pastor deve exercitar. O termo bispo traz no original grego a ideia de alguém que olha de cima, o todo. Essa é a função do pastor, conduzir a igreja como um todo pela palavra. O termo pastor é a função desse mesmo homem de pegar a ovelha e lidar com ela individualmente, tratar, aconselhar. E o termo presbítero também é elemento administrativo da igreja. São todas funções de um mesmo governo. E assim nós percebemos na palavra de Deus que não há qualquer diferença entre esses termos, mas o catolicismo romano separou em hierarquias e assim foi criado tal sistema episcopal de governo. E é isso que nós vemos então em muitos aspectos em nossos dias. Mas queridos, não há na palavra de Deus qualquer ideia. A palavra de Deus não reconhece um sistema episcopal de governo. Deixe-me fazer a seguinte pergunta. Quando você olha para o catolicismo romano atual, será que você consegue identificar essa instituição no Novo Testamento? Absolutamente não. Nem mesmo o pentecostalismo você consegue identificá-lo atualmente no Novo Testamento. Bem, você percebe o que o pentecostalismo e as seitas estão fazendo, não é? Sabe o que elas estão fazendo? Elas estão retornando ao sistema católico romano episcopal, onde um homem dá a si mesmo todo o poder sobre 1, 2, 3, 10, 100 congregações. Ele é o grande bispo da região. Ele é o grande apóstolo, o patriarca, o querubim, o serafim. Eu não estou brincando, são termos que eles dão a si mesmo. O pai apóstolo, ou coisas como essas. Mas essa é uma blasfêmia contra a autoridade de Cristo Jesus e um retorno ao período medieval católico. E muitas igrejas estão sob o governo de um só homem. Você não encontrará tal coisa na palavra de Deus. Nós percebemos que a igreja é local no Novo Testamento e não uma instituição nacional sobre um sínodo ou convenção ou assembleia. Não há tal coisa. A quarta concepção de governo da igreja tem sido chamada de a forma presbiteriana de governo. Bem, presbiterianismo é a forma de governo administrada por presbíteros, daí presbiteriana. A igreja é vista não como uma igreja nacional, um todo, todas as igrejas locais debaixo do mesmo guarda-chuva chamada convenção, não. O presbiterianismo entende que cada igreja é autônoma, é uma entidade em si mesma. E a igreja é vista como uma entidade local, que é o ensino da palavra de Deus, de fato. Mas esses presbiterianos, nossos primos mais próximos, desejando evitar desordem e confusão nas igrejas, decidiram, sobretudo na Escócia, onde nasce de fato o presbiterianismo, se reunir. Perceba que é aquela ideia de uma igreja nacional, uma só igreja no país inteiro. Há muitas igrejas, às vezes é uma questão de disciplina numa igreja. Como é que a gente vai lidar? Porque o crente é disciplinado aqui, ele foge da igreja, não quer enfrentar a disciplina, é rebelde no coração e pula para outra igreja. E lá ninguém sabe das astúcias dele na igreja anterior. O que fazer? Bem, é melhor que os pastores se reúnam e conheçam todo mundo, estabeleçam alguma direção. Só que não dá para todos os presbíteros, diáconos se reunirem. Então é melhor chamar um representante de cada igreja, um presbítero, um pastor. E ali eles se reúnem, são muitas regiões com muitas igrejas, cada região um grupo de pessoas. E das regiões se reúne nacionalmente um grupo menor, você percebe a hierarquia já está se formando. As igrejas se reúnem para decidir coisas em comum e estabelecer procedimentos que vigirão sobre todas as igrejas locais. Não cada membro de toda igreja, mas representantes de cada igreja. E esses representantes de cada igreja, normalmente os presbíteros, como eu mencionei, se reúnem e formam algo chamado de o presbitério da igreja. Uma espécie de conselho das igrejas. E todos eles concordam nesse concílio, eles conciliam que cada igreja local haverá de acatar as decisões desse concílio. No governo presbiteriano da igreja, um grupo de presbíteros eleitos forma um conselho que governa a igreja local por tempo determinado. Você sabe disso. As igrejas presbiterianas, então, elas agrupam-se em presbitérios, em sínodos e em supremo concílio. E aquilo que é decidido nesses concílios, presbitérios e sínodos, é estabelecido e aceitado por todas as igrejas locais. Uma estrutura hierarquizada, onde cada instância inferior se subordina à instância superior. Assim, o Supremo Concílio, veja que palavra estranha. Nós cremos como batistas que a palavra de Deus é o Supremo Concílio.
Mas ele se subordina ao Supremo Concílio e a poderes superiores sobre inferiores. Bem, essa, em essência resumida, é o sistema presbiteriano de governo. Em outras palavras, no lugar de uma hierarquia de indivíduos, como no sistema episcopal, um indivíduo sobre todos, no sistema presbiteriano você tem uma hierarquia de comitês, de grupos de igrejas se submetendo a outro comitê. Isso tem sido praticado pela Igreja Reformada na Holanda, sobretudo, na escocesa e na maior parte da Igreja Presbiteriana em todo o mundo. Então, por último, ou por penúltimo, há a forma de governo congregacional de igrejas, uma outra maneira de pensar o governo da igreja. Ela tem sido chamada de congregacional porque eles também creem no conceito da igreja local. A igreja na Bíblia é uma igreja local, uma determinada rua. Não uma única igreja numa cidade só. Localidade no sentido de individualidade. Muitas igrejas fazendo a obra do Senhor, mas não todas unidas debaixo do mesmo guarda-chuva, ou não a ideia de uma igreja só em cada cidade. Independente. Não se subordina a um corpo governamental, a uma hierarquia, a um sínodo. Isso é o ensino da palavra de Deus. Os congregacionais creem dessa maneira. Eles não dependem de concílios, sínodos, assembleias. Eles creem que a igreja local tem poder do Senhor Jesus Cristo pela palavra para tomar suas próprias decisões, sem lidar com um concílio à parte, um supremo conselho. E a igreja local, que reunida, decide sobre disciplina, doutrina, administração, sem ter que consultar qualquer outra igreja, qualquer outro corpo governamental, líder exterior à igreja local. Bem, eles creem que cada congregação local é governada pelas pessoas ali e pelos membros. É a congregação quem governa a igreja. É muito importante marcar isso porque é uma confusão, muitas vezes, mesmo entre os reformadores, historicamente, sobre essa diferenciação. Não há apenas 3 sistemas de governo, historicamente, mas pelo menos 5. Você não pode confundir o congregacionalismo com os independentes. Muitos têm colocado no mesmo saco, isso traz uma certa confusão. Eu gostaria de discernir isso. O sistema congregacional mais extremado, que é o atual, na maioria das igrejas congregacionalistas, é a congregação que governa a igreja. Há um consenso da maioria dos membros, isso é necessário em todas as decisões, e para transformar esse consenso em verdadeiro consenso, então é necessário naturalmente votação. Daí essa ideia do sistema democrático, 51% na congregação decide se a tinta vai ser azul ou branca, então tudo é passado pela congregação. E essa raiz de muita briga, confusão, politicagem, desordem, maçonaria, todo tipo de coisa na igreja. Porque isso não é o governo bíblico da igreja. Os oficiais, líderes, são designados pela igreja para cumprir aquilo que é decidido pela assembleia reunida em votação. E não para conduzir, guiar a igreja no sentido bíblico do termo de governo. Essa é uma forma extremada, como eu disse, do sistema congregacional. Não era assim no início das igrejas congregacionais. Os congregacionais entendiam o sistema de governo compartilhado entre liderança e a assembleia da igreja reunida. Mas atualmente não. O que domina hoje é essa forma extremada, chamada democrática nas igrejas. A ideia do governo democrático é que tudo é trazido na Assembleia, absolutamente nada é decidido fora da Assembleia, e tudo é decidido baseado em votos. E, naturalmente, a consequência disso são partidos na igreja. Por isso que muitas igrejas têm sido destruídas e arrasadas ao longo das décadas. Bem, a grande dificuldade desse sistema de governo congregacional é que ele se afasta do ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque esse sistema nega a prerrogativa do pastor e do diácono, dos presbíteros, que são claramente instituídas na Bíblia, e eles recebem tais prerrogativas para governar. O Novo Testamento ensina que os presbíteros, entre os quais o pastor é um dos presbíteros, nem todo presbítero é um pastor, mas o pastor é um presbítero também. Estes, junto com os diáconos, exercem a autoridade de governo da igreja, conduzindo a igreja pela palavra de Deus, não por suas próprias ideias, e administrando a igreja. Não é a congregação sozinha que decide, ou conduz e governa, porque se assim fosse, então a função de presbítero, pastor e diácono seria anulada, não teria algum sentido algum na igreja. É apenas simbólica. Então a última forma de governo, eu devo correr agora, devo mencionar, é a forma independente de governo, chamada de governo com consentimento. Onde o governo é a liderança da igreja, ou a condução da igreja, dada pelo Senhor, é dada pelo Senhor ao pastor, ao presbítero e aos diáconos, esse corpo diaconal e presbitério, juntamente com a assembleia da igreja.
E a igreja consente em ser conduzida por esses líderes. Isso é muito importante compreender. A igreja separa oficiais, ao observá-lo, nós vimos os critérios em 1 Timóteo, salvos, idôneos, dom de ensino, responsáveis, etc. A igreja observa esses homens e os separa para o presbitério e o diaconato. E a igreja consente em se submeter à condução desses homens pela palavra. Então, nesse sistema, o governo é um governo por consentimento e não um governo por imposição sobre a igreja. A igreja consente que esses homens conduzam, identifica os dons e o chamado e o caráter e consente que eles conduzam pela palavra. Isso significa que os presbíteros, o pastor, junto com os diáconos, governam a igreja pelo consentimento da igreja, não por imposição sobre a igreja. A igreja os separa, consente que sejam ensinados, conduzidos e governados por esses líderes. E esse sistema é chamado de independente, porque diferente dos modelos presbiterianos, episcopais e todos os outros que eu mencionei, é um sistema que não submete ao governo de uma convenção. Ele é independente, ele é local. E ele também é congregacional, porque ele envolve a congregação em assembleia. No sentido de que a congregação, o membro também tem uma voz. Bem, é muito importante pensar sobre isso, porque essa é a maneira bíblica eu vou mostrar em uns segundos. Ele não é um governo sobre imposição hierárquico, onde o crente não tem a voz. Ele não é um governo congregacional democrático, onde somente a assembleia tem a voz. Mas ele reconhece os critérios e as prerrogativas que Deus deu a esses líderes e, ao mesmo tempo, reconhece que a autoridade está na palavra de Deus em Cristo e que a palavra está nas mãos da igreja também. Esse é um governo bíblico. Essa é a forma independente, local. Bem, qual desses governos que eu mencionei até aqui realmente é o mais bíblico, mais de acordo com a palavra de Deus? Certamente, sem sombra de dúvida alguma, o último sistema de governo. A forma independente congregacional de governo é a mais bíblica. É a forma independente, local, uma igreja local cuidando dos seus próprios negócios, não dependendo de um sínodo, um líder, um bispo de região ou superintendente ou qualquer coisa que seja. Não submissão ao governo do Estado, muito menos o governo eclesiástico produzido e organizado por certos líderes, fundadores de igrejas. Nós já vimos isso no capítulo 13 de Atos, não é? Como o Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito, ele lida diretamente com a igreja de Antioquia, sem passar pela igreja de Jerusalém, onde estava a maioria dos apóstolos. E ao lidar com aquela igreja de Antioquia, separar Barnabé e Paulo, presbíteros e missionários, o Espírito de Deus não lida através da igreja de Jerusalém. Nós já consideramos também que não há tal coisa na Bíblia chamada de uma Assembleia de Jerusalém para decidir doutrinas. Aquele capítulo 19 de Atos, mas ali é uma reclamação de Paulo trazida contra os judaizantes à igreja, não um concílio para decidir doutrina. Será que Paulo, apóstolo do Senhor, não conhecia as doutrinas da fé e precisava ir a Pedro e a Tiago para pedir orientação sobre doutrinas? E nós já consideramos isso em detalhes, mas nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo não estabeleceu um corpo governamental sobre as igrejas locais, mas deixou a igreja local, independente, todas localmente debaixo de sua própria autoridade, pela palavra, com governos locais. E a forma de governo local da igreja é que ela seja conduzida por pastores e presbíteros com o consentimento da Assembleia. Bem, o governo bíblico da igreja não é democrático, como nós vimos. Ele é um governo bastante único. Democracia é o governo do homem, do povo. O governo da igreja não é um governo monárquico, autocrático, onde o líder se impõe sobre toda a igreja. O governo da igreja é um governo monárquico, mas não a monarquia do pastor, a monarquia de Cristo Jesus, porque ele é a cabeça da igreja e ele governa através de sua palavra. Não há tal coisa. Por acaso Deus saiu do seu trono e foi fazer alguma coisa e me deixou algum pastor para governar segundo o meu bel prazer a igreja dele? Claro que não. Ele continua a governar a sua igreja, ele é a cabeça sempre deste corpo. Ele governa por sua palavra. De que maneira? Pelos comandos, diretrizes de como fazer as coisas na igreja, na adoração, no serviço, na evangelização, no recebimento de membros, etc, 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 etc. É ele, e não um concílio, um pastor que cria essas diretrizes. Muito bem. Cristo quem governa e domina através da regra, do cetro da sua palavra. A autoridade pertence a ele,
E Ele sempre governa pela sua palavra. E essa autoridade é dada formalmente, entenda isso, à igreja e não a sínodos, a igreja local. E na igreja onde reside essa autoridade formal, ali essa autoridade executiva é dada pela palavra de Deus ao pastor e aos presbíteros junto com a assembleia. Percebe como isso funciona? A autoridade formal na igreja, Cristo, é toda a autoridade pela sua palavra, e a execução disso àqueles que Ele mesmo separou e deu à igreja para conduzi-la. A autoridade por consentimento é a maneira bíblica, não é uma autoridade imposta de baixo, de cima para baixo, de pessoas remotas a uma congregação. Você já viu isso? Você nunca sabe quem é o líder dessa igreja, ele só viu uma vez por ano aqui para buscar alguma coisa. Não, essa é a sabedoria de Deus. A liderança está na igreja local, ombro com o povo de Deus, servindo ali. Você conhece o caráter, a índole. Foi separado pela igreja para ser um presbítero. Você conhece. E ele está debaixo da disciplina da igreja também. A autoridade da palavra de Deus. E nesse sistema, como nós vimos, como entre os presbiterianos, nem como entre os episcopais, mas nesse sistema, os oficiais são apontados pela igreja. Entre os presbiterianos, o pastor é mandado para uma igreja, passa 3, 4 anos, ele vai para outra igreja, ele é apontado pelo sínodo, pelo conselho. Isso acontece na Holanda, acontece no Brasil, e a igreja não tem voz, isso é decidido pelo conselho. Mas você percebe, queridos, você não sabe, nem nunca vê esses líderes dessas igrejas, porque eles nunca estão ali. Não estão com você na obra, diretamente servindo naquela igreja local. Ele é um líder, um bispo, um patriarca, um apóstolo. De vez em quando aparece ali, ou você vê ele sentado lá longe, numa conferência de todas as igrejas. Não, a igreja local é uma liderança por consentimento da congregação. O governo bíblico da igreja local, por consentimento, há também uma divisão de trabalho. Porque a igreja local possui também uma assembleia, a congregação se reúne em uma assembleia, e essa é uma reunião de negócios, assim por dizer. E há na igreja local também o presbitério, pastor e presbíteros. Pastor é um dos presbíteros, nem todo presbítero é um pastor. Então, essa divisão de trabalhos entre os líderes e a assembleia. E há essa divisão necessária. E você pensa sobre isso por um momento. Por um lado, não é apenas o governo da congregação decidindo todas as coisas, modelo puramente congregacional, nem por outro lado é um governo autocrático. Apenas pelos presbíteros, onde a assembleia não tem voz, no caso, como nós vimos. O governo bíblico é uma mistura entre esses dois tipos de governo, congregacionalismo e independência. Há duas famílias de texto na Bíblia, nós já vimos muitos deles, que mostram que a autoridade é dada aos oficiais da igreja, sim. E nós vemos outra família de textos onde a autoridade é através da igreja, da assembleia da igreja reunida para decidir. Então nós não podemos negar uma família de textos e corroborar apenas com uma outra. Mas nós temos as duas famílias de texto na palavra de Deus. Deus deu à igreja, aos oficiais, pastor, presbíteros e diáconos. E eles conduzem a igreja pela palavra, não por força ou autoridade intrínseca. No próximo domingo nós vamos lidar com os papéis dos oficiais da igreja, para fechar esse elemento um pouco mais técnico, assim por dizer, sobre a igreja. Mas a autoridade do pastor ou do presbítero não é intrínseca, ele não nasceu com ela. É uma autoridade por consentimento. Sim, é dada por Cristo, por chamar tais homens e separá-los. Mas ela é por consentimento. Assim o pastor conduz a igreja pela palavra e pelo exemplo. E se ele não tem palavra nem exemplo, ele tem que ser tirado dali. A autoridade é da palavra, é Cristo quem governa sempre. As diretrizes, ensinos, ordem, vêm da palavra de Deus. Não cabe a mim decidir como nós vamos adorar a Deus, cabe a palavra de Deus e a mim mostrar o que a palavra de Deus ensina. Não cabe a mim pensar, que método bacana nós temos aqui para atrair pessoas. Põe um jogral, põe uma banda de blues, o que você gosta? Bate nas portas. Eu prefiro lanche no domingo, música, palhaço, teatro. Então vamos trazer para atrair as pessoas. Não cabe a mim criar métodos, mas conhecer o que a palavra de Deus estabelece e colocá-los ali. Conduzir o povo de Deus a amar essas coisas e juntos nos submetermos ao governo e senhorio de Cristo Jesus. O pastor e os presbíteros governam pela palavra, não pelo seu gosto, filosofia, teologias, ideias, ideologias. Ele retira da palavra essas maneiras. É por isso que todos nós temos a palavra em nossas mãos e amamos a palavra de Deus. Sabe o que isso nos implica?
que o método expositivo é um método bíblico de ensinar a palavra, porque ele expõe o que está escrito ali. Não ler o versículo e fechar e ficar andando de um lado para o outro, falando coisas maravilhosas e gritando. Mas que o povo de Deus acompanhe o que a palavra de Deus ensina. Então há essa relação entre a liderança e a assembleia. A liderança, o presbitério, está responsável por muitas coisas. Como é dividido então esse serviço entre esses dois grupos? A liderança da igreja, o pastor, é responsável pelo ensino da palavra de Deus. Nós vemos esses critérios, veremos com mais detalhe no próximo domingo. Não é todo homem na igreja que deve ensinar, não é também somente o pastor, porque o dom de ensino é dado a outras pessoas além do pastor. E não é toda pessoa que deve governar na igreja, alguns, é dado a esses presbíteros regentes, esse chamado, eles são separados na congregação para isso. Assim, a liderança da igreja tem a responsabilidade dada por Deus para a disciplina. Então, quando algo acontece na igreja, depois daqueles parâmetros de um irmão conversar com outro irmão e repreendê-lo, chamar uma terceira, segunda pessoa, 2 testemunhas, e se nada disso dá certo, trazer o contexto da igreja, não quer dizer fofocar na igreja, mas trazer aqueles que têm a prerrogativa de disciplina na igreja. E assim o pastor, o presbitério, irá lidar com esse indivíduo em relação ao seu pecado ou atitude, e disciplina é sempre uma questão doutrinária ou de atitude, nós veremos isso no terceiro estudo. E se isso não for à frente, ou a pessoa se esquivar da disciplina, desaparecer, não ligar, não querer se envolver, essas artimanhas. Então, o presbitério tem a força para trazer a questão da expulsão desse indivíduo da igreja por um pecado não arrependido. Mas eles não podem simplesmente mandar a pessoa embora. É o momento de trazer a assembleia da igreja, para a assembleia abraçar junto aquilo que os líderes da igreja compreenderam depois de muita informação e condução, ser necessário fazer, de acordo com o critério da palavra de Deus. Nós veremos os estágios de disciplina. E a igreja junto irá dizer o amém. Que esse membro que estava aqui, embora seja uma pessoa que nós amemos, e temos grande respeito, talvez um membro da minha família, etc., se afastou dos parâmetros da palavra de Deus, tem negado esses parâmetros, tem desprezado doutrinas claras na palavra de Deus, influenciado o outro, não quer se submeter à disciplina, deve então ser colocado para fora. Após não haver mudança, a igreja abraçará juntos, em assembleia, isso. Essa é a maneira bíblica, e nós veremos com calma em um terceiro estudo. A liderança da igreja deve apontar os presbíteros e diáconos e lidar com essas questões da vida diária da igreja e administração. A assembleia da igreja, por sua vez, que deve se reunir, não com muita regularidade, porque isso passa por cima da prerrogativa dos líderes, que devem cuidar da igreja diariamente, mas reunir-se uma vez ou 2 vezes no ano, ou extraordinariamente, para algum caso necessário e urgente. Cabe a ela a palavra final da expulsão de um membro. Cabe à Assembleia da Igreja o recebimento de oficiais na igreja, depois de serem sido apontados pelos líderes ou presbíteros, como pessoas idôneas, testadas, observadas, a igreja vem e sanciona junto. Receber um novo pastor, receber um diácono, receber um presbítero. Cabe à igreja a demissão de todos os oficiais da igreja, inclusive o pastor. Cabe à igreja receber um novo membro e dizer o sim, o amém. Nós recebemos esse irmão e irmã para a família de Cristo, para servir como membro fiel desta família, depois de observá-lo, é claro. Mas não cabe à igreja, à assembleia, o apontamento dos trabalhadores para a obra, departamentos, professores, líderes, coordenadores. Isso cabe aos oficiais da igreja, porque essa é a administração contínua da igreja. Em outras palavras, a igreja deve ser trazida à assembleia aquelas coisas muito grandes, para que a igreja pense junto e concorde junto com seus líderes que já pensaram a respeito disso. Ou caso haja algum erro na administração, na maneira desses líderes conduzir, a igreja dirá um não. Isso então será investigado com mais calma. Mas porque a liderança tem o consentimento da igreja, ela ama e crê e se submete à liderança dada por Deus. Então esses elementos que são trazidos para a Assembleia, são trazidos com força de aprovação, assim por dizer, para a igreja se juntar nisso. Ou se alguma maneira errada de conduzir essas questões no recebimento de um diácono, presbítero, há coisas que um indivíduo na igreja sabe sobre o indivíduo, a igreja decide voltar, não, então algo vai ser pesquisado a respeito, etc. Daí a necessidade da assembleia, não a imposição autocrática de um líder ou de um presbitério. Ao mesmo tempo a necessidade da liderança do presbitério, não apenas a igreja decidindo por votação de 51% e partidos políticos e gente que passa um ano e não vem na igreja, só vem para votar, esse tipo de coisa que você está acostumado a ver tantas vezes. E essas coisas grandes, um dia anual de prestação de contas deve ser trazido à Assembleia da Igreja, prestação de conta contábil,
onde tudo é observado de maneira clara e a igreja sabe quanto entrou, quanto saiu, para onde foi, quem está prestando conta, onde está anotado, onde está registrado, diante dos homens, diante da igreja. Deve haver uma assembleia de negócios, onde toda a igreja saiba dessas coisas. Deve haver uma reunião também, essa é a mesma reunião anual, para monitoração, obviamente, e regulação da mordomia dos bens providos para a obra. Tudo isso deve ser trazido à Assembleia. Os líderes da igreja devem prestar contas à igreja do que estão fazendo com os recursos da igreja e como estão aplicando. E também é o momento da igreja saber quais são as necessidades e o orçamento para a igreja. Deve haver uma Assembleia para qualquer nova grande iniciativa na igreja, a construção de um prédio, a compra de um bem, tudo aquilo que envolve um grande sumo de dinheiro, na igreja, deve ser trazido à Assembleia, não decidido literalmente pela liderança. Obviamente as despesas diárias de funcionários, etc., são conduzidas pelo presbitério, isso é coisa do dia a dia. Você não pode reunir a cada dia para decidir isso ou aquilo. Mas grandes decisões, uma grande compra será feita, uma aquisição, a mudança de um local para outro, deve ser trazido diante da Assembleia. Mudanças de local, compra de algum bem móvel, imóvel, de alto valor, mas as despesas regulares, contratação de serviços regulares, funcionários para administração, tudo isso é deixado à liderança da igreja, porque isso é o prerrogativo da igreja administrar, dos presbíteros administrar e conduzir a igreja. As questões do dia a dia da igreja são deixadas nas mãos do presbitério, porque para isso eles estão ali, para administrar a igreja. De maneira que é uma divisão, você percebe, de trabalho nesse sistema de governo independente, a igreja local não se submetendo a corpos governamentais nacionais, sínodos, assembleias, convenções, governo na igreja, Cristo é a autoridade, presbíteros, pastores eleitos, compartilhando em questões grandes com a assembleia, que deve estar atenta a tudo isso aí também. Bem, a reunião da assembleia não é para uma questão de voto, como acontece no sistema democrático de governo. Não é simplesmente para decidir, vamos decidir aqui, eu preciso pensar qual é a minha opinião pessoal como indivíduo e dizer sim ou não para essa questão. Não é questão assim como no sistema democrático. Quando esses elementos são trazidos pelo presbitério à igreja, pastor, presbítero, diácono, já é trazido com uma força de aprovação, já foi pensado, já foi orado, se a igreja vai mudar de um local, é trazido para a igreja para abraçar junto aquilo que os líderes estão fazendo. Não para pensar, será que eu quero isso? Eu gosto, está mais longe da minha casa, acho que eu não vou voltar a respeito. Não, eu gosto dessa área, já estou acostumado. Nada disso, queridos. Não é um governo democrático. É Cristo quem governa por sua palavra. E essas coisas são consideradas com calma diante do povo de Deus. Deixa-me dar um exemplo. Em algum caso trágico, triste, em última instância, alguém precisa ser tirado da igreja. Então isso é trazido à Assembleia. Mas não é uma questão, deixa eu pensar se eu quero que essa pessoa vá ou fique, eu gosto dela, vou dar mais uma, nada disso. Isso já foi considerado pelo presbitério. Os estágios bíblicos de disciplina já foram seguidos à risca: admoestação, exortação, admoestação, punição, separação da ceia, da obra do Senhor, para esperar uma volta sincera dessa pessoa ao convívio. Nada disso foi respondido, a pessoa fugiu da disciplina, não quer saber, não apareceu mais. Então, é trazido agora à Assembleia para dizer um amém junto com os presbíteros que já consideraram essas coisas. Não é questão, vou voltar, eu vou brigar porque eu gosto, etc. Nada disso. Não é uma bagunça na igreja. Uma pessoa precisa ser levantada para o diaconato. O número de irmãos cresceu, o pastor sozinho não dá conta das questões administrativas, é preciso agora um diácono. Mas não é questão de trazer 3 nomes, eu vou voltar e tiver mais voto, nada disso, já é considerado aquele homem. E o seu caráter, e a sua idoneidade, a sua pessoa e o seu serviço. Então, um só nome é trazido para que a igreja abrace. Que coisa feia seria uma pessoa vir, metade não quer você. Como essa pessoa conseguiria servir ao Senhor sem o consentimento da metade da igreja? É um governo por consentimento, então toda a igreja deve estar por trás dele. É claro que se ao ser trazido o nome desse indivíduo, depois de pensado, orado, considerado, irmãos saibam coisas sobre essa pessoa, sobre a sua vida fora da igreja, que desacreditam esse homem. Então isso deve ser trazido ao presbitério, ao pastor, para ser considerado. E se isso for observado, tal pessoa será retirada e outra pessoa será considerada em oração para tomar essa função de diácono na igreja. Nós temos todo um caráter, um critério para esse homem de Deus que irá servir. Então você percebe como a Assembleia está ali para pensar junto. Por quê? Porque a palavra fala através da Assembleia e o Espírito também, não só através do pastor. E se eu tenho a Bíblia na minha mão como um crente, e eu conheço esses parâmetros, diretrizes, e amo ao Senhor, e me submeto, eu sei muito bem como devem ser essas coisas. Assim, eu abraço as decisões tomadas pelo presbitério,
ou eu percebo que se isso não está de acordo com a palavra de Deus, a Assembleia põe um freio ali. Você sabe como é maravilhosa a sabedoria de Deus? Governo por consentimento. Aqueles homens separados por Cristo para a sua igreja, nós consentimos com Ele e abraçamos a liderança, e ao mesmo tempo nós temos a palavra de Deus, porque a autoridade não é dele, é de Cristo. Ele conduz pela palavra e pelo exemplo. É por isso que ele é respeitado, digno de dupla honra, como nós veremos, presbítero, pastor e diácono. E nós consideraremos a função de cada crente o seu pastor, crente o pastor e esses oficiais. Bem, deixe-me concluir por aqui. Nosso tempo acelera. Apenas algumas palavras daquele resumo de fé que nós aderimos, Confissão de Fé Batista. Aquele capítulo sobre a igreja, ponto 7, de acordo com a mente de Cristo declarada na palavra, Deus deu a cada uma dessas igrejas locais todo o poder e autoridade necessários ao desempenho da forma de adoração e de disciplina por Ele instituídas para observância na igreja, com mandamentos e normas para aplicação devida ao emprego correto desse poder. É isso que a igreja tem crido ao longo dos séculos. É isso que nós temos consentido juntos. Ponto 8, uma igreja local reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo consiste de oficiais e membros. Os oficiais designados por Cristo são escolhidos e consagrados pela igreja, não por um sínodo, pela igreja congregada. São eles os presbíteros ou bispos, mesma coisa, ou pastores, e os diáconos. Cabe-lhes especificamente a administração aos diáconos, os presbíteros, das ordenanças, do batismo e ceia do Senhor, e o exercício do poder ou do dever com que foram instruídos, ou para o qual foram chamados por Cristo. Esse sistema deve ser mantido na igreja até o fim do mundo. Essa não é a nossa autoridade. É a palavra de Deus, mas porque isso aqui é uma essência, uma expressão do que a palavra de Deus ensina, nós nos submetemos a isso. É isso que é uma confissão de fé. Aquilo que as igrejas têm crido e confessado ao longo dos séculos. Isso não é ideia do pastor Abner hoje, queridos. Aquilo que o povo de Deus tem entendido ao longo de séculos, e amado e defendido, e por meio dessa estrutura bíblica, igrejas locais têm sido abençoadas, vigorosas, feita a obra do Senhor Jesus. Bem, deixe-me recapitular por aqui. O Senhor Jesus Cristo é a única cabeça da igreja e do corpo da igreja, não o Papa, não o Bispo, não o patrono, não o pastor, não o diácono. Efésios capítulo 1, versículo 23, nós temos essas palavras tão bem conhecidas para resumir esse tema. Efésios 1, 23, sobre Cristo, que é o seu corpo, a plenitude daquele, Cristo, que cumpre tudo em todos. Ele cumpre tudo em todos, Ele governa a sua igreja. Cristo estabeleceu um governo em sua igreja. A igreja de Cristo não está sem governo, e não existe sem governo. Efésios capítulo 4, versículo 8 e 11. As palavras: por isso diz, subindo ao alto está Jesus, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora o versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores. E nós já lidamos com os dons do Espírito para a igreja hoje. Cristo sobe, ele dá presentes à igreja, e esses próprios homens são dons do Espírito. Não somente os poderes que eles têm. Dádiva de Cristo à sua noiva, um colar de pérolas, um tutor. Apóstolos, profetas, aqueles para o momento inicial, quando a verdade estava sendo revelada, como nós vimos, esses demais que são escritos, pastores, mestres, conselheiros para a igreja ao longo de todos os séculos. Nós vimos várias formas de governo, observamos que a forma mais bíblica é independente, congregacional, praticada pelos batistas já há séculos, sobretudo aqueles nossos originários particulares batistas calvinistas. Somos uma igreja calvinista, nunca se esqueçam disso. Isso quer dizer evangelista. Cristo é o Senhor e soberano. O governo da igreja o poder na igreja é um governo e um poder espiritual. Não é uma ditadura, é pela palavra, é um governo espiritual pela palavra. E a base da nossa unidade é espiritual e doutrinária. Se não há unidade doutrinária, se não cremos as mesmas coisas, não temos unidade. Nós percebemos isso em nosso último estudo. É muito fácil não reunir pessoas em algum grupo que não creem quase nada, que deixam tudo de lado simplesmente para se unir por uma causa. Mas isso não é uma unidade bíblica. A unidade bíblica é real, vívica, orgânica, entusiástica. Nós nos reunimos porque amamos essas verdades e não conseguimos deixar ela. Essa é a verdade, verdadeira unidade. Não é deixar verdades para se unir em torno de uma causa.
Nos unir porque nós amamos e não conseguimos deixar essas verdades. Por isso nós nos unimos e atamos uns aos outros. Não é comprometer, transigir a verdade. Esse é o governo da igreja, ele é espiritual e não uma ditadura. E é um governo por consentimento e não imposto. E há divisões de trabalho entre o presbitério e a Assembleia da Igreja Reunida. Bem, queridos, eu realmente espero que o nosso tema não tenha soado demasiadamente técnico ou não espiritual nesta manhã, porque realmente é tão importante. No próximo domingo, o Senhor permitindo, os oficiais e o pastor da igreja, ao terminarmos esse conjunto de estudos sobre a igreja, a formação de nossa membresia, e o Senhor permitindo, nós voltaremos àquilo que nós tanto amamos, essa pregação expositiva contínua da palavra de Deus, o Senhor permitindo ali naquele evangelho tão maravilhoso de Mateus.